Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Silas. O tema do nosso estudo de hoje é Vivendo para Encorajar. Preencha aí. Vivendo para Encorajar. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Atos capítulo 15, verso 32. O cidadão romano Silas era um líder, preencha aí, um líder na igreja. Era um líder na igreja de Jerusalém. Possuidor de um dom profético que o capacitava a falar e ensinar com clareza e poder. O nosso personagem bíblico de hoje é alguém que nos deixa um exemplo de coragem, de encorajar, de tomar posições, de tomar atitude em favor dos outros. E nós vemos que este cidadão romano se torna um líder na igreja de Jerusalém. Era um homem com muitas qualidades. Ele falava e ensinava com muita clareza, muito poder. Tornou-se um companheiro, põe aí, tornou-se um companheiro de viagem e colega do apóstolo Paulo, além de ser um redator para Paulo e Pedro, os ajudando nos seus escritos, nas suas epístolas. Podemos tomar o exemplo de Silas, descrito em Atos 15, 32, o texto que lemos no início da nossa meditação, que diz: Judas e Silas, que eram profetas, e encorajaram e fortaleceram os irmãos. Em todo o tempo da vida cristã, vivemos realmente cercados de desafios. E muitas vezes somos tomados por desânimo, porque as lutas são grandes, as batalhas que travamos, elas são batalhas espirituais. Paulo mesmo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades espirituais do maligno. E muitas pessoas se deixam ser usadas por este poder maligno para criar dificuldades na nossa caminhada, fora as tantas outras dificuldades que nos cercam no dia a dia. E nada melhor do que termos pessoas como o nosso personagem de hoje, como Silas, que produzem encorajamento. As palavras e a vida de Silas deram aos seguidores de Antioquia e de outros lugares a coragem para continuar. Preenche a coragem para continuar. Para não ficarem paralisados, para não desistirem, para não olharem para trás e serem tentados a regredir, a retornar, ou buscarem outros caminhos que possam aparentemente parecerem mais fáceis de serem palmilhados.
Silas faz a diferença aqui em Antioquia e em outros lugares, como temos visto nas Escrituras. Suas palavras, sua forma de viver, estimulava as pessoas a tirarem os olhos do problema, da circunstância e olharem para o Senhor, para o autor da nossa fé, para aquele que se empenhou em não nos deixar sozinhos, mas de caminhar conosco a cada dia e sendo Ele mesmo aquele que batalharia as maiores batalhas das nossas vidas. E Ele fez com que muitos seguissem adiante. Aqueles que estavam escorregando e lutando encontraram a ajuda, preencha aí, a ajuda prática de que eles precisavam. A companhia de Silas, a presença de Silas, as palavras de Silas encorajavam, ajudavam as pessoas a resolverem as suas situações, os seus problemas, ou os ajudava a administrar a luta de cada dia de tal forma que continuassem. Porque cada dia, cada passo, ficamos mais próximos da vinda do Senhor Jesus. E aqui começamos a usar o exemplo de Silas e nos advertirmos e advertimos uns aos outros para que a sua vida, a vida de Silas, nos impacte. Faça a sua escolha, preencha, faça a sua escolha. Você pode encorajar, preencha, você pode encorajar e edificar os outros. Ou pode desencorajar e desanimar os outros. É preciso escolher o que será. Como cristãos, como pessoas que nasceram de novo, como pessoas que estão próximos do Senhor e que as vidas precisam estar produzindo os frutos do Senhor, Ele mesmo disse que estamos enxertados nele. Então temos que produzir os frutos dele nas nossas vidas. Então só nos cabe encorajar, ter essa atitude determinada e positiva de não somente nós, mas as pessoas que nos cercam, não ficarmos e não deixarmos com que as circunstâncias nos vençam, de que as lutas nos deixem prostrados. A palavra tem que ser sempre continuar, marchar, porque estamos numa caminhada para frente, para o céu. E cada dia temos que, na palavra do Senhor e nas vidas que se submetem a esta palavra, encontrar os estímulos e os exemplos para nós e para aqueles que nos cercam. Faça uma decisão sábia, a decisão de Silas. Encoraje.
Veja do seu lado, as pessoas estão precisando de palavras e de atitudes que as encham de coragem, que as faça levantar a cabeça e olhar adiante, que faça com que mudem as palavras dos seus lábios, em vez de palavras de desânimo, de contendas, de murmuração, palavras de encorajamento, palavras de fé, palavras de firmeza. Por que não fazer a escolha de ser um encorajador, Prencha? De ser um encorajador? Que qualidade preciosa, que forma extraordinária de sermos conhecidos como pessoas que encorajam. As pessoas citarem os nossos nomes dizendo: oh, aquele não deixa com que ninguém fique pelo meio do caminho. Aquele não deixa. É alguém que sempre tem uma palavra de estímulo no meio de todas as lutas. Que encoraja, que faz com que com palavras e com exemplo as pessoas possam prosseguir. Com atitudes simples e poucas palavras, você pode lembrar a um amigo ou membro da família algumas verdades, preencha aí, algumas verdades das Escrituras. E a palavra de Deus é cheia de palavras de fé, de coragem, de ânimo, de perseverança, de que os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o que batalha as nossas batalhas. Ele é o que nos fez promessas, Ele é aquele que nos aguarda para uma vida eterna com Ele. Então, nada de desistir. E as pessoas estão precisando ouvir palavras assim. Vá para as Escrituras e absolva dela os ensinos e as palavras e as use para lembrar aqueles que estão desanimando ou que estão vivendo uma vida repreensível. Trazer uma palavra que mude suas vidas, que produza diferença, que faça com que saiam da mesmice, do esfriamento, da frieza, da mornidão, da indiferença, e se tornem pessoas encorajadas e encorajadoras. Tire palavras que façam que as pessoas se animem, complementando, afirmando, motivando, apoiando, preocupando-se e demonstrando interesse. Essas são outras maneiras, preencha aí, outras maneiras pelas quais podemos encorajar e fortalecer os outros em sua fé. Complemente, põe uma palavra no final das frases que estão interrompidas por causa do desânimo. Traga palavras produzindo afirmações. Não, você pode, não por você, mas pelo Senhor que está à sua frente. Você é um cristão, você conhece a palavra do Senhor, se apegue a ela, viva esta palavra, pratique esta palavra, motive, apoie.
se preocupe, mostre interesse pelas pessoas. E elas vão ser encorajadas, vão se fortalecer. A fé desses vão crescer. A aplicação que trazemos para hoje é: nestes tempos de desesperança, precisamos encorajar mais as pessoas. O tema de hoje é bastante inspirador e nos dá instrumentos para que possamos fazer diferença, para que possamos entender que as pessoas que estão ao nosso lado precisam ser encorajadas. E vamos fazer com que a nossa vida seja vivida desta forma. Vamos viver para encorajar. Porque temos um Cristo ressuscitado, um Espírito Santo que vive nas nossas vidas, e um Deus nos céus que nos chama e nos aguarda, para que com Ele venhamos viver eternamente. Ore uns pelos outros, ministre um na vida dos outros, e nós nos encontramos na próxima semana.